Boa tarde, galera, tudo bem? Professor Hamed, saudade de vocês, viu? Pessoal, o recado aqui na verdade é mais geral, assim, para o sexto, para o sétimo, para o nono ano, tá? Eu queria deixar um aviso para vocês, para se tranquilizarem, fazer o que é possível. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, e se tem internet, às vezes não é tão boa, às vezes a localidade que você mora também não é, às vezes não é só você que acessa o computador de sua casa, às vezes o celular ali também não tem condições de fazer muita coisa, né? O celular ele consegue fazer algumas coisas, mas eu entendo que de repente digitar um texto, fazer alguma coisa mais elaborada, né? O computador ele muitas vezes ele é fundamental. Né? Essa pandemia nos pegou de surpresa, uma situação difícil, nem todo mundo está podendo fazer quarentena, né? Tem gente que está indo trabalhar, nem todo mundo está tendo uma alimentação adequada, né? Nem todo mundo tem condições financeiras para ter, de repente, material de higiene e alimentação adequada para poder enfrentar essa situação de luta pela vida, né? É muito triste, viu, pessoal? Então se cuidem. Eu acho que o fundamental é a gente manter a vida, cuidar da nossa vida, cuidar da vida daqueles que são nossos pais, nossos avós, tá? Se puder ficar em casa, é fundamental que fique. A gente sabe que tem muita gente trabalhando, às vezes o pai de vocês está trabalhando, muita gente sendo demitida também, né? Que é uma situação assim muito terrível. Então eu queria vir aqui para tentar se aproximar um pouco de vocês, dar esse recado, né, que às vezes ali pelo e-mail a gente não consegue ter essa profundeza aí de relacionamento, não que por aqui possa ser, né, porque aqui, quem conhece, né, vocês sabem muito bem que eu tento animar nossas aulas, teatro, né, dinâmica, para a gente tentar fazer com que a aula fique mais palatável, né, que a aula de história ela possa ser gostosa, ou projeto de vida com o nono ano. Então, assim, queridos, não tá fácil para nenhum de nós, principalmente para todos nós que somos trabalhadores, né, que vivemos de um salário e não vivemos no luxo, né, a situação é muito difícil. Mas eu queria dar um recado aqui primeiro para o sexto ano. Essa atividade agora que vai ser passada na sexta-feira, que é de 19 a 27, tá? Eu achei que o tema África e o tema que eu passei para o nono ano dá para continuar. Eu vou dar mais uma semana para vocês fazerem. O sexto ano, eu acho que dá para entrar no processo de Grécia Antiga, que na verdade, né, só esticando um pouquinho o tema, ele se dialoga com a questão atual, porque aí tem a questão da democracia, né? Muito se fala aí da democracia que a gente vive hoje, que nós herdamos da Grécia Antiga sem sombra de dúvida, muitas coisas nós herdamos não é só Grécia, não é só Roma, né? A nação humana, a civilização humana, ela é fruto do juntamento cultural de todas as civilizações antigas. Então vem Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma. A questão é que muitas vezes a gente encontra na história querendo colocar a Grécia e Roma como uma civilização que está acima do patamar. E não é verdade. Culturalmente elas só existem, ou elas são a soma do que foi o Egito, um país africano, e o que foi a Mesopotâmia, que é um país hoje onde engloba vários países árabes, né? Arábia Saudita, Iraque, enfim. Então, esse preconceito acaba surgindo ao longo da história. Tá? Agora, de Grécia Antiga, só esticando um pouquinho aqui com o pessoal do sexto ano, tá? A gente levar em consideração o que a Grécia Antiga trouxe de elementos, né? Assim como a gente conversou sobre a China, o que a Grécia Antiga trouxe de elementos para a civilização atual, né? O que ela contribuiu. Lógico, tem as Olimpíadas, o teatro, a filosofia, né? Muita coisa. Agora, o tema-chave ali, acho que é a questão da democracia. Democracia significa poder do povo. Mas aí a gente tem que fazer uma reflexão. Será hoje realmente que o povo tem todo esse poder? O povo pode eleger os seus representantes, né? Mas quem são esses representantes que nós elegemos, né? A própria mulher não tem todo esse patamar, né? Não tem todo o direito que deveria ter. A mulher hoje, em pleno século XXI, assim como lá na Grécia Antiga, em Atenas, que já existia democracia, a mulher lá atrás ela não podia votar, não podia ter voz na sociedade. Como é que é a mulher hoje
né? Será que a mulher tem toda essa voz na sociedade que se deveria ter? Eu acho difícil, né? É só a gente pensar nos parlamentos, a quantidade de homens e mulheres, ela é brutal, né? A diferença é brutal. Mulher ganha 30% a menos do que o homem, né? Fora a quantidade de violência que acaba sofrendo dentro de casa. A mãe que não trabalha fora, né? Muitas vezes, minha mãe não trabalha, ela é dona de casa. Poxa, vamos tomar cuidado com isso, porque o trabalho dentro de casa é um trabalho brutal, profundamente cansativo, e não é nem respeitado e nem é dado valor em nossa sociedade diante dessa situação. Tá? Então, assim, o trabalho de casa ele é brutal, não é remunerado e não é reconhecido. Então, tudo isso é fundamental que a gente faça um diálogo com o texto que eu passei para vocês. É um texto simples, é um texto do Brasil Escola. Tá? Vocês têm na apostila, vale a pena ler tudo que é de Grécia Antiga da apostila. Procure fazer os exercícios da apostila. Mas eu costumo, vocês sabem como é que eu sou, costumo colocar uma coisinha a mais ali. Tá? Então era essa questão, né? Não dá pra gente fazer uma aula aqui, mas eram essas questões que são fundamentais e são importantes que vocês pensem ali na questão da Grécia Antiga, porque vai ser o próximo passo para a gente estudar Roma. Se eu achar que tem muita coisa, que está muito pesado, tá? Eu vou dar mais uma semana para fazer, igual eu estou fazendo com o 7º ano e com o 9º ano. 7º ano, vou aproveitar aqui. África, galera. Essa questão da África é um negócio complicado, porque todo mundo acha que na África é só pobreza, só destruição, só desgraça. A gente tem que pensar profundamente. Tá? A África tem uma cultura fantástica. A África, vamos pensar, né, que a civilização humana, o gênero humano, ele surge na África. Tá? E de lá, através da nossa curiosidade, a gente vai se disseminar pelo mundo, respeitando a teoria das religiões, seja ela qual for. Tá? Mas na escola a gente tem que ter o prisma científico, tá bom? Então esse prisma científico da escola desautoriza a visão religiosa, nem uma coisa nem outra, tá? Mas é fundamental que a gente veja. Lembrando também, né, que a cultura africana ela é formadora de quase que a maioria das culturas da humanidade também. Acabei de falar do Egito. Onde que fica o Egito? O Egito fica na África. O que o Egito ensinou? Só ensinou a técnica de plantio para toda a civilização humana e de construção. No caso das pirâmides, veja aí, pouco se fala, né? O comércio do Sahel, né? O reino de Uganda. Então, tudo isso é fundamental que a gente tenha em mente. Aí eu sei que no caderninho está falando das máscaras, né? Representação das máscaras, esculturas. Então é fundamental que a gente enxergue a África. Se você quiser ter um videozinho muito legalzinho, bem simples, de 5 minutos, chama assim, a África que não nos é mostrada, né? Então ali é importante. Eu não deixei no link porque eu acho que é excesso, mas se você tiver curiosidade, vale a pena dar uma olhada. Tá? Então muitas vezes tem um preconceito, até por não ter dentro das aulas de história, que realmente faça essa denúncia, né? Que mostre de fato que a África não é só leão, mas a África também tem muita tecnologia, a África tem muita luta pela sua libertação, tendo em vista, né, o período de opressão, onde vários países europeus estiveram lá, sugando, obtendo as riquezas de forma escravizando mesmo, em 2 períodos, né, que é o período da colonização, do século XIV ao XVI, e depois o neocolonialismo a partir do século XVIII e até o século XXI, né? Eu acho que a Nestlé tá lá, costuma sugar um pouco a mão de obra dos trabalhadores africanos, seja de diversos países da África. Tá? Para o 9º ano, que é o projeto de vida, né? Eu costumo dizer o seguinte, essa primeira parte, antes da gente pensar, né, o que eu posso fazer para começar a disciplinar minha vida, para eu conseguir me concentrar para o trabalho. Tudo isso é fundamental, tudo isso é importante, tudo isso eu vou colocar como experiência de vida minha, e aí vocês podem trazer a experiência de vida dos seus pais e colocar como exemplo, tá? Mas a gente não consegue ser de fato um cidadão completo se a gente não pensar na questão do fascismo, na questão da desigualdade, na questão social. E eu vou falar, dentro do trabalho, se você tiver um pensamento social, pensar só no seu umbigo ali, que tipo de cidadania é essa, né? Aliás, nós estamos vivendo a doença do século XXI que a sociedade capitalista traz.
né, que é o pensamento individualista, né? Sim, importante pensar na sua vida, mas quem eu quero ser se eu não penso no outro? Se eu apenas penso em mim mesmo, se eu apenas penso no lucro, no dinheiro, né? Claro que é fundamental o trabalho, é fundamental na sociedade capitalista o dinheiro, mas nós não podemos ser apenas isso enquanto seres humanos. Tá? Então fica essa reflexão breve e é fundamental que vocês tenham esse norte para refletir, tá bom? Não sei se eu farei outros vídeos, eu vou postar isso no YouTube, vou deixar o link. Se tiverem curiosidade, vai lá, coloca, comenta, conversa. A gente vai fazer um bate-papo, não é nada, obrigado, tá? Porque eu sei, tá? Enquanto professor do Estado, enquanto pai de aluno que estuda no Estado, meus filhos, todos eles estudam na escola estadual, que a situação não está fácil, não está difícil, né? O próprio programa do governo ele tem algumas deficiências que dificultam muito, tá? Mas vamos tentar fazer o que for possível, tá? Porque a luta agora é pela vida. Tá? A luta agora é para que todos tenham direito a ter alimentação, material de higiene adequado e que possa de fato fazer a quarentena, porque a gente sabe que tem muita gente que não consegue fazer. Tá bom? Um abraço no coração e contem comigo. Qualquer dúvida, fala com a Isabel, tento esclarecer. Mas eu acho que o mais importante agora, conforme eu falei para vocês, tá? É a gente vencer essa guerra contra esse inimigo oculto e também vencer a guerra, né, de ações públicas que de fato devem ser feitas para que salve a população pobre que não tem condições de ter um acesso mínimo para enfrentar esse horror que nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos e todas.